Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pela presença. Estamos aí com alguns participantes ainda entrando, né? Vamos aguardar mais um pouquinho. A ideia hoje aqui é a gente abordar novamente esse tema que está bastante na mídia, né? Todo mundo falando sobre LGPD, e a gente conversando com a doutora Gisele, com o nosso pessoal, achou por bem fazer esse papo agora, para a gente tirar algumas dúvidas, abordar novamente como está esse assunto da LGPD, né? A Calendai, há 2 anos atrás, quando desenvolveu essa abordagem, esse modelo, a gente observou que não seria possível a gente atender a lei de uma forma ampla se a gente não tivesse alguns parceiros, né? Nesse sentido, a gente buscou no mercado, começou a pesquisar e conhecemos a doutora Gisele através do escritório Menezes e Emídio, né, que ela é a sócia. E, dada a experiência dela, a gente desenvolveu um produto, Calendai e a Menezes e Emídio, que cobre basicamente toda os pilares da LGPD. Então, desta forma, a Calendai ela tem uma abordagem bastante completa, né? Olhando sempre para os processos, olhando sempre para a parte legal, né? E para as ferramentas e segurança da informação que porventura seja necessário para atender aos requisitos da empresa, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do momento atual da LGPD, a doutora Gisele. Eu vou passar aqui rapidamente o currículo da doutora Gisele para todo mundo conhecer um pouquinho quem é a doutora Gisele, né? A doutora Gisele é advogada especialista em consultoria e contencioso empresarial, né, há mais de 20 anos, com atuação no segmento do direito digital desde 2012. Né? Então, ela tem muita experiência nesse mercado, né? Ela é mestrada em Direito dos Negócios pela FGV, tem MBA de Gestão Tributária pela FECAP, tem MBA em Direito Empresarial pela FGV, é uma profissional Private by Design, certificada pela OneTrust, né? E também é uma Private by Design, Data Protection Expert, com uma certificação da IAPP. Então, a doutora Gisele, ela é bem conhecedora desse tema, né? Não só da LGPD, como da GDPR também, e ela vai nos passar hoje algumas informações relevantes de como que está essa lei, com que as empresas necessariamente precisam se preocupar, qual que é o nível de preocupação e quais são os próximos passos que a gente está vendo que o mercado está caminhando. Tá bom, pessoal? Agradeço a presença de todos, sei que o horário é um pouquinho avançado, né, às 18 horas, porém, nesse horário a gente consegue sair um pouquinho do dia a dia para bater esse papo aqui, que eu acho que vai ser muito legal, muito importante, tá bom? Como que a gente pretende conduzir, né? A doutora Gisele vai apresentar os temas, né, os assuntos, e as perguntas podem ser feitas através tem em cima da tela tem um íconezinho com uma interrogação. Clicando lá, abre um espaço para submeter as perguntas. Nós temos um mediador, essas perguntas são passadas para cá. No final da exposição da doutora Gisele, que a gente está calculando aí uns 30, 35 minutos, a gente começa a fazer essas perguntas e a doutora Gisele passa a responder.
Desta forma, a gente garante que a condução seja feita de uma forma tranquila, sem nenhuma interrupção, e no final todas as dúvidas, questionamentos serão respondidos. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu passo agora a palavra para a doutora Gisele. Obrigado. Bom, olá, né? Boa noite a todos. Primeiramente, muito obrigada aí pela atenção de vocês, pelo tempo, né? Que agora já era hora de descansar um pouquinho, né? Bom, mas hoje o que eu quero conversar com vocês aqui a primeira razão, né, da LGPD, assim, de uma maneira muito simplista até, mas meio que para que a gente consiga aí colocar todo mundo na mesma página e entender do porquê de uma legislação que muitos ainda entendem como limitante, mas que, na verdade, ela ainda vai viabilizar muitos negócios ainda não pensados, né, ou já pensados e até já em desenvolvimento aí por muitos segmentos. Ela tem, então, assim, o objetivo é abordar qual é o objetivo, o porquê da lei, né, o que a lei protege, basicamente, o que é um dado pessoal, assim, de uma maneira muito direta, e, por incrível que pareça, isso ainda gera muita dúvida, né? A partir daí, então, como que funciona um plano de implementação, por quais etapas esse plano passa, o quanto é importante para a empresa ter esse plano, pelo menos em andamento, né? E em que fase estamos, ou seja, hoje, qual é a maior vulnerabilidade das empresas que ainda não estão adequadas em relação a uma NPD que também está se adequando, vamos dizer assim, a própria NPD aí está num processo de adequação, né, interno. Então, vamos lá, eu vou partilhar com vocês aqui a minha apresentação, e como o Mirtilo disse, ao final fica aberto aí a oportunidade de questionamentos, né? Mas tudo aqui ainda muito superficial, muito mais para dar um entendimento de onde estamos e para onde vamos, né? Tá certo? Então, vamos lá. Bom, a lei, né, ela é de 2018, a Covid também atrapalhou um pouquinho aí da vigência, né, da legislação. Ela teve aí várias datas de entrada em vigor, né? Então, primeiramente, seria em fevereiro de 2020, depois passou para agosto de 2020, depois mudou para maio de 2021, depois voltou para agosto, no final entrou em vigor em setembro de 2020. As multas, elas estão em vigor a partir de agosto de 2021, né? Mas as multas da ANPD, isso a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas a lei, ela já está em vigor, né? E por quê, né? E por que temos uma lei de proteção de dados, né? Que absurdo, meu Deus. Isso é impossível, eu já escutei isso tantas vezes, né? Isso é impossível, nunca vai conseguir proteger o dado, nunca haverá nada capaz, não existe proteção de dados, não existe privacidade, mas vai ter que existir, né? Em alguma medida vai ter que existir. E o porquê disso não é o Brasil, né? O porquê disso é o mundo. Então, aqui a gente tem uma ONG que chama Hotsuit, e ela tem ela atualiza esses dados periodicamente, e eles são bem interessantes para a gente entender um pouquinho da dinâmica da internet, né? Em termos de volume. Por exemplo, então aqui hoje o mundo, né, conta com aproximadamente 7.830 bilhões aí de habitantes, e dos quais 56,4% estão em áreas urbanizadas. Veja, 66,6% da população do mundo, em termos de proporção. Lógico, não é possível afirmar que cada pessoa tem um celular, mas existem celulares em número compatível com 66,6% da população mundial. Desses celulares, né, não só por celular, mas também por computador, a gente tem que lembrar que tem computador, tablet, tem carro, tem relógio, tem o próprio celular, mas fato é que hoje 59,5% da população está de algum modo conectado à internet. E 53,6% da população, do volume, né, de pessoas, faz uso de alguma mídia social. Isso são dados do mundo, né? Mas olha que interessante, quando a gente vem para o Brasil,
Olha, enquanto no mundo 56,4% está em área urbanizada, no Brasil 87,2% da população está em área urbanizada. Né? Então, no mundo 66,6% é o volume de celulares, né? No Brasil é 96,3%. Aqui no Brasil, a gente tem 205,4 milhões de celulares. Né? Tem um estudo até da FGV muito interessante, que, segundo o qual a gente já tem o dobro de dispositivos em relação ao número de habitantes no Brasil conectados na internet. Então, são desktops, notebooks, o celular, né, tablets. Então, se somar todos esses dispositivos, nós já temos o dobro da população do Brasil, no Brasil, de dispositivos conectados na internet, né? Aqui, segundo esse levantamento, 75% da população brasileira está conectada à internet e 70,3% faz uso de mídias sociais. Bom, isso é um volume, gente, aterrorizador e é os sinais dos tempos mesmo e não vai voltar, né? Muito pelo contrário, a tendência é esse volume aumentar cada vez mais, as pessoas terem conexões cada vez mais precisas, cada vez mais fáceis. E, logicamente, a gente tende a transportar muito do que, em algum tempo atrás, a gente fazia por meios físicos para esse mundo digital, né? E essa digitalização, vamos dizer assim, da vida, ela já acontece, principalmente nos países de primeiro mundo, mas ela já acontece de uma forma muito mais massiva, muito mais robusta, né? Fora do Brasil, embora aqui o Brasil, como vocês puderam ver aí até pelos números, a gente esteja aí muito conectado, vamos dizer assim, né? Em função disso, o mundo inteiro está trabalhando em legislações de proteção de dados, de modo que esse mapa, né, logo que nós começamos a trabalhar junto, eu e o Mirtilo aí com a Calendai, esse mapa ele estava assim bem amarelinho, sabe? Quase não tinha essas regiões verdes, né? Vermelhinho era o de sempre ali, Estados Unidos e Europa. E olha, de 2 anos para cá, o quanto esse mapa já mudou, né? O Brasil, inclusive, mal aparecia. Pois bem, hoje o mundo está trabalhando ativamente aí no desenvolvimento de legislação de proteção de dados, e por uma razão muito simples, porque hoje já não é mais proteger o dado só do cidadão, né? Hoje nós falamos em proteção de dados, inclusive como manifestação de soberania nacional, né? Imagina vocês aí, por exemplo, os Estados Unidos, eles mencionam que a China quer cópia de tudo, mas hoje os Estados Unidos, por exemplo, tem cópia, né? Praticamente de toda a comunicação realizada via Microsoft, por exemplo, né? Porque estão nos bancos de dados da Microsoft, muitos dos quais estão sediados nos Estados Unidos. Então, é dizer, por exemplo, que os Estados Unidos têm cópia de tudo. Mais que isso, os nossos cabos de internet, os nossos cabos marítimos, né, eles passam hoje pelos Estados Unidos. É dizer que toda e qualquer comunicação que ocorra via esse cabeamento, ele passa pelos Estados Unidos, o que pode ser interceptado pelos americanos a qualquer momento. Então, daí os escândalos de Edward Snowden, né, de 2013, enfim. Hoje, tudo que a gente faz está basicamente na internet. Mas eu não uso rede social, eu, por exemplo, quase não uso. Mas, veja, você tem um relógio, né? Você tem o computador de bordo do seu carro, eventualmente o teu celular tem geolocalização. Sem prejuízo, você entrou no aeroporto, o seu passaporte passou ali nos equipamentos do aeroporto, já se sabe onde você está por localização do seu passaporte. Enfim, a gente é mais mapeado do que a gente imagina, né? E não por outra razão, hoje em dia, você vai procurar um emprego, você já não entrega mais aquele currículo na porta, né? Fica esperando o empregador te ligar. Não, você é avaliado por dados digitais. Eu vou avaliar uma pessoa, eu quero ver o currículo, eu quero ver quais são as informações dela que eu vou coletar na internet, eu quero ver, eventualmente, tem empresas que embora, né, não deveriam, não é o correto, mas fazem milhões de pesquisas até da vida social dessa pessoa, tudo via internet. Você consegue saber o que ele come, onde ele vive, para onde ele viaja, né? Agora, imagina uma empresa, por exemplo, de seguro de saúde, né? Sabendo o que você come, como você vive,
para onde você viaja, o tipo de esporte radical que você pratica. Será que isso vai impactar no valor do seu plano de saúde? Não vai, né? Mas, bom, enfim, hoje nossa vida ela é muito mais digital do que a gente imagina. Tudo que a gente faz, os nossos hábitos de consumo, os nossos empregos, né, os nossos trabalhos, os nossos estudos, eles estão em boa parte aí na internet, né, no ambiente digital. E é por isso que esse ambiente demanda um cuidado bastante relevante, não só enquanto privacidade individual, a minha privacidade, né? Não necessariamente eu quero compartilhar com o mundo, com o meu próximo empregador, o que eu jantei hoje, né? Ou vou jantar, né, ainda. Mas, sobretudo, até mesmo uma privacidade coletiva, ou seja, olha, o Brasil não necessariamente quer tornar público todos os seus dados para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, não é? Então, há todo um Gisele, o seu microfone ficou mudo. Voltou? Sim. Então vamos lá. Então, enfim, os nossos dados pessoais, eles têm, assim, uma extrema relevância, não só para nós, enquanto cidadão, né, mas também para o país, né, enquanto exercício de soberania nacional, enquanto exercício de segurança nacional. Gente, um minuto que meu cachorro estava aqui comigo e ele não quer mais ficar. Só um minuto. Tá mudo, Gisele? Voltou? Agora sim. Então, bora lá, gente. Enfim, e é por isso a necessidade de proteção de dados. Mas isso vai reduzir meu negócio, eu não vou mais poder trabalhar. Não, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é, em alguma medida, tudo pode, né? Tudo pode se de boa fé, tudo pode se dirigido ao bem comum, tudo pode se dirigido ao desenvolvimento, se dirigido de maneira correta, ética, tudo pode, né? E aí, é só a gente repensar o que é tudo, né? O quanto de dado a gente precisa para realmente desenvolver uma atividade empresarial? Será que eu preciso saber se meu empregado tem casa própria? Será que eu preciso saber se meu empregado tem nome limpo? Será que eu preciso saber se o meu fornecedor está doente, né? Para eu, então, firmar um contrato ou não? Enfim, tudo pode, desde que seja feito com boa fé, dentro de um contexto de finalidades lícitas, né? E aí as empresas vão poder trabalhar de uma maneira super tranquila e, sobretudo, com novos negócios, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem abrindo oportunidades de negócios não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, se a adequação em si ela é um processo muito delicado, porque ela impõe para a empresa um autoconhecimento, o pós-adequação é sempre muito produtivo. Né? O pós-adequação é sempre um momento de ganho, né? De conhecimento profundo do seu negócio, de, portanto, se colocar no mercado de uma maneira diferente mesmo. Né? Por exemplo, olhando esses dados de internet, é possível dizer, isso que tem outros dados aí bastante interessantes, eu sugiro aí que vocês consultem esse site da Hotsuite, porque ele traz dados de mercado, por exemplo, quanto o volume de consumo de produtos de beleza, medicamentos, produtos alimentícios, vestuário, né, equipamentos, enfim, você
combinando esses dados que não são dados pessoais, você pode descobrir uma infinidade de negócios e, para participar deles, você terá de estar regular com a proteção de dados pessoais e, então, ampliar o leque aí, né? Mas, então, vamos lá. E o que é o bem aí tutelado, então, pela LGPD? Então, o primeiro equívoco é achar que a LGPD, ela cuida da proteção de dados. Não, ela não cuida de proteção de dados. A proteção de dados é a consequência. O que a LGPD cuida, o que ela protege são os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Então, para proteger esse direito de liberdade e de privacidade, ela regula o uso dos dados pessoais, certo? E um outro ponto aqui que é muito importante e que, por incrível que pareça, muitas empresas ainda não se deram conta, é que a lei ela não limita a forma de tratamento do dado pessoal, ou seja, não é só o dado digital. O dado digital ele é o mais ostensivo, ele é o dado em maior volume, mas não é só esse dado. A lei ela protege o dado físico, a lei protege imagem, a lei protege voz, né? A lei protege o dado pessoal em todas as suas perspectivas. Então, aquele caderno em cima da mesa, anotando nomes, e por isso muitos agora tem se revivido demais aí a política de mesas limpas, né? Porque, no final das contas, um caderninho com anotações em cima da mesa pode vulnerar dados pessoais de muita gente, né? Então, é importante a gente ter claro aqui que a lei ela não limita a forma de coleta, né? A forma de tratamento, não só a coleta. A coleta é um dos tratamentos, mas nós temos outros. E ela, enfim, ela diz, olha, qualquer dado que torne uma pessoa identificada ou identificável, seja ele. Olha, se vocês reconhecerem uma pessoa pela voz, a voz é um dado pessoal. A imagem, digital, né? Aquele circuito fechado de TV dentro da empresa, coleta de dado pessoal. E aqui, né, alguns dos dados de tráfego, por exemplo, o IP de uma máquina, que são os metadados. Os metadados, muitas vezes, eles não só identificam uma pessoa, mas eles identificam também a autoria, né? Autoria de crime, autoria de ilícitos, outros não necessariamente penais, mas ilícitos civis, né? Então, número de telefone, né? Enfim, até placa de carro, que num primeiro momento não é um dado pessoal, a depender do contexto, a placa do carro passa a ser um dado pessoal, tá certo? Em que contexto? Poxa vida, se eu tô pegando a placa de um carro, vou levantar os dados pessoais daquela pessoa, o proprietário, por exemplo, mas o carro é da empresa, mas se eu tenho dentro de uma locadora, por exemplo, o registro da placa com o registro do condutor da placa naquela data, se eu puxar a placa daquele carro naquela data, eu sei, aquela placa vai me identificar o condutor. Então, a placa passa a ser elemento de dado pessoal que torna uma pessoa identificável, tá? E é por isso, né, que a gente sempre coloca o quão amplo é o desafio de implementar, né, de deixar uma empresa regular em termos de Lei Geral de Proteção de Dados. Eu já sou antiguinha, assim, então eu passei pela implementação do Código de Defesa do Consumidor, né? Logo que eu me formei, eu entrei estagiando nas empresas aí com implementação de adequação para atendimento de Código de Defesa do Consumidor. E foi um trabalhão sem fim. E hoje, né, lembrando daquele tempo, eu penso, poxa vida, é muito mais amplo, porque o consumo, né, quando da implementação do Código de Defesa do Consumidor, aquilo era muito restrito, né, era só consumidor, e ainda naquela época havia uma série de relações que ainda se discutia se elas estariam sob a legislação consumerista, como, por exemplo, as relações de locação, as relações com o governo, né? E hoje isso já passou para um outro plano. Já a LGPD não, ela é muito mais ampla, então ela não tem reserva de segmento, né? Então, quando eu digo, olha, é qualquer segmento, então é o comércio, é o serviço, é a indústria, né? Indústria, por exemplo, em tese não tem consumidor, ela vai ter no máximo, se ela produz
algo direto se ela produz bens que, em última análise, serão utilizados pelo consumidor, ela responde ali na cadeia. Mas se eu estou falando de uma indústria, por exemplo, que produz máquinas industriais, ela não tem uma relação com o consumidor, certo? Então, muito improvável que ela venha travar uma relação de consumo, ainda que seja B2B2C, isso não está no radar dela, né? Aqui não, a LGPD, ela alcança todo e qualquer segmento. Então, se eu sou uma empresa industrial, agropecuária, se eu sou do segmento de serviços, educacional, governo, ONG, hospital, qualquer segmento está sujeito à LGPD, né? A LGPD, ela também alcança qualquer porte de empresa. Até está na agenda aí, é uma das agendas regulatórias aí da ANPD, já trazer, né, essa questão de diferenciação de tratamento entre a microempresa e a empresa e os demais portes empresariais. No entanto, isso ainda não aconteceu. O fato é que hoje a LGPD se aplica a todo porte empresarial. Então, mesmo se eu for uma empresa individual, eu estou sujeita à LGPD, né? E é importante que se tenha em mente que, não raras vezes, por exemplo, nós aqui, eu e a Calendar, nós já passamos por situação onde tivemos uma indústria que tinha um volume de dados pessoais muito menor que uma startup do segmento de turismo, que tinha um volume absurdo de dados pessoais, né? Então, não necessariamente o porte aqui, ele vai guardar a relação com o volume de dados tratado. Então, ainda que venha aí alguma normativa privilegiando aí as empresas de pequeno porte, microempresas, fato é que, a depender do volume de dados, é provável que essa normativa ela traga aí algumas condicionantes que, ao final, deve equiparar aí essas empresas menores, mas que tratam grandes volumes de dados, a empresas maiores, em termos de adequação, tendo em vista a segurança dos dados com os quais elas trabalham, né? O desafio aqui também, ele não segrega o público do privado, né? Em que pese o público não esteja sujeito a multas, as multas financeiras, né? As penalidades financeiras. Fato é que as imposições das disposições da LGPD, a imposição das disposições da LGPD, ela serve para ambos os segmentos, tanto público quanto privado. Todo mundo vai ter que se adequar. E eu gosto, assim, de dar como exemplo disso, assim, um dos maiores exemplos foi a MP, que determinou, MP, que é uma medida que vem do presidente da República, certo? Que determinou que as empresas de telefonia entregassem cadastro de seus assinantes ao IBGE, para que o IBGE pudesse organizar uma política pública de combate ao Covid. Ao ser publicada essa MP, houve uma discussão judicial aí, iniciada pela OAB, que se colocou contra a MP, dizendo que o governo estava abrindo um tratamento de dados pessoais que não respeitava as disposições da LGPD. E o STF, ao avaliar a MP, decidiu que, de fato, ela era, vamos dizer assim, abusiva, né? Não era esse o termo, mas que ela não trazia as finalidades do uso, nem as condições de segurança para aquele uso de dados, de modo que a MP foi bloqueada, né, vamos dizer assim, pelo STF. Ou seja, nem mesmo o presidente da República, né, por um ato onde ele decide usar dados os dados eram nome, CPF, número de telefone, ou seja, não eram dados, se não me engano, endereço tinha também, então não eram nem dados mais sensíveis ou de menores, né? E ainda para uma entidade pública, que era o IBGE, e para uma finalidade bastante relevante, que era o desenvolvimento de uma política pública de combate ao Covid, nem assim isso passou. Então, isso foi um recado assim, muito claro de que tratamento de dados pessoais é algo bastante relevante e que ele será tratado pelo judiciário de maneira bastante rígida, né? Bom, um outro ponto que é um baita desafio aí em relação à implementação da LGPD é que ela lida com todo tipo de titular. Então, olha só, se eu sou uma empresa, né,
Os meus empregados, eles estão sujeitos à LGPD, ou seja, eles sujeitos não, eles têm os direitos elencados à LGPD assegurados a eles. Os meus clientes, os meus fornecedores, eu própria, enquanto sócia da empresa, né, ou um administrador, todo e qualquer titular de dados, ou seja, toda pessoa, ela está protegida pela LGPD. Mesmo, imagina uma aldeia indígena que ainda não tenha todos os seus índios ali identificados, registrados, ou com certidões, né, já devidamente, vamos dizer assim, assentado, né, em documentos públicos, mesmo eles, se a gente fizer uso de uma foto deles, por exemplo, da imagem deles, eles têm direito à proteção daquela imagem pessoal. Então, assim, é todo e qualquer tipo de titular. Então, diferentemente da implementação do Código de Defesa do Consumidor, aqui eu estou muito além, né? Eu tenho que olhar para todo o meu público, né? E isso demanda ainda mais cautela, porque vai ser difícil eu instruir o empregado a fazer, mas faz aqui, ó, que o consumidor ali não vai saber, ou o meu cliente não vai saber, ou o meu fornecedor não vai saber, porque o empregado que está ali operando aquela situação, ele vai saber, e ele é titular, e ele próprio pode, amanhã, formalizar uma denúncia, né? E um outro segmento aí, né, não só um segmento, mas uma outra área, né, que a LGPD alcança são as academias, que são as universidades, os órgãos de pesquisa, ou seja, mesmo para desenvolvimento de pesquisa, ciência, tecnologia, a proteção de dados, ela existe, tá? Então, assim, a adequação à LGPD, ela é um desafio enorme para as empresas, enorme, né? E que tem que começar, porque terminar, na verdade, é um serviço contínuo, né? Bom, e só para que a gente entenda, sempre que a lei fala, né, a gente fala muito coleta, cópia, né? Mas, na verdade, qualquer uma desses atos, né, eles representam um tratamento de dados. Então, mesmo um mero armazenamento, eu vou deixar isso aqui guardado numa gaveta. É um dado pessoal guardado numa gaveta, né? Eu vou só olhar aqui na tela, ó, eu não vou tratar, eu só vou olhar aqui na tela o nome de quem que está aqui só vou consultar. É um tratamento. Eu não vou nem olhar, ele só vai passar aqui, ó, só vai processar aqui no meu sistema, e lá no final vai gerar o documento, eu não vou nem olhar. Tá, isso pode ser até entendido como um mecanismo de segurança, né? Uma das fases da segurança que a empresa utiliza, mas você ainda está tratando um dado pessoal. Você não precisa ver o dado para ele ser um tratamento, para ele estar sujeito a uma operação de tratamento. O simples fato de processar esse dado é uma operação de tratamento e, portanto, coloca a empresa como obrigada ao cumprimento das disposições da LGPD, tá? Gente, eu estou passando assim, ó, só para... Bom, o titular, como eu disse aqui um pouquinho antes, é toda e qualquer pessoa física, né, que tem uma identidade, não é nenhuma identidade registrada, que é uma pessoa física, né, um bebê que não nasceu, que ainda não foi registrado, ele já é um titular de dados, tá? O controlador é a empresa, né, a pessoa que pode ser também até uma pessoa física, se ela faz uso de dados pessoais enquanto atividade, né, de alguma atividade empresarial, por exemplo, um advogado, um médico, né, mas o controlador é toda pessoa a quem compete as decisões referentes ao tratamento. Então, se a empresa decide o que ela vai fazer com aquele dado, então, por exemplo, em relação aos dados dos seus empregados, todas as empresas são controladoras. Mas, eventualmente, se eu sou uma empresa de telemarketing, por exemplo, eu sou operadora de dados do meu cliente, né? O meu cliente vai dar a carteira de clientes dele, que ele quer que eu ligue, para oferecer um produto, por exemplo. Então, naquela situação, eu sou operadora. Ou uma empresa de contabilidade, uma empresa de folha de pagamento, eles são operadores do controlador. E o operador é isso, é uma pessoa que realiza o tratamento em nome do controlador. Então, por exemplo, uma empresa especializada em fazer serviço de atendimento ao consumidor, ela geralmente atende o consumidor do controlador. Então, ela é uma operadora do controlador, tá?
aí nós temos o encarregado de proteção de dados, que é a pessoa dentro da empresa que responde, né, pelo tratamento de dados pessoais. Ela não responde pelo tratamento, ela responde em nome da empresa perante a autoridade nacional e em nome da empresa perante o titular. Ela é o canal de comunicação entre o titular, a empresa, a autoridade nacional e a empresa, né? E é ela que vai aí colaborar com a empresa no processo de conscientização, treinamento. Então, essa pessoa, o encarregado de proteção de dados, ele assume extrema relevância na empresa, no sentido de conduzir aí essa jornada de implementação da LGPD, tá? E a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora está aí em pleno vapor, né? Uma coisa importante e aqui não vou nem explicar um por um para não me alongar, mas só para que se tenha uma ideia do quão relevante, né, o tratamento de dados para a legislação, o tratamento de dado pessoal. Todo dado pessoal, imagina o seguinte, uma pessoa, né, nome é um dado pessoal, RG é outro dado pessoal, telefone é outro dado pessoal. Então, cada item é um dado pessoal. Cada um desses dados pessoais, para que eu trate dentro de uma organização, eu tenho que atender a esses 10 princípios. Então, não é um princípio ou outro princípio, eu tenho que atender aos 10. Então, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, eu tenho que assegurar livre acesso ao meu titular, né? Qualidade dos dados, ou seja, esses dados têm que ser corretos, né? Transparência, a transparência, eu vou informar para o titular que eu estou coletando. Eu quero fazer pesquisa do meu empregado de antecedentes criminais. Eu tenho que informar que eu vou fazer essa pesquisa. Eu posso fazer em alguns casos, mas para fazê-lo, eu tenho que informar o meu empregado. Segurança, ou seja, uma vez que eu trato esse dado, a empresa, uma vez que ela trata, ela é responsável pela segurança desse dado, por inclusive elaborar mecanismos de prevenção para que esses dados não estejam sujeitos a incidentes de segurança e, em estando, para que hajam mecanismos que possam limitar os danos de um eventual incidente. Não fazer usos desses dados para discriminação, isso é uma responsabilidade da empresa que trata o dado. Responsabilização e prestação de contas, ou seja, se algo der errado, a empresa responde por isso e ela tem de prestar contas, tanto ao titular quanto à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas não só, né? Vejam vocês aí, por exemplo, que a autoridade já firmou, por exemplo, um convênio com a Senacom. Independente do convênio, se chamada a dizer sobre o tratamento de dados pessoais de consumidores, a empresa ela tem que levar ao Senacom, que é o órgão de consumo, quais são os mecanismos ali utilizados para o tratamento, né? Para qual finalidade, adequação, necessidade, eventualmente o Senacom pode pedir. Assim como o CAD, por exemplo, pode vir pedir também algumas informações relacionadas ao tratamento de dados pessoais para fim de aferição de concorrência desleal, assim como a Justiça do Trabalho também pode pedir para fins de aferição de relações de trabalho, enfim. A questão da prestação de contas, ela pode se dar em qualquer instância e para qualquer órgão administrativo ou judicial, tá? Os dados coletados anteriormente, eles demandam adequação. Então, veja, antes não existia a lei, ok, eu não tinha que, né? Mas agora existe. E a lei, ela não nasce criando um direito novo. Na verdade, ela nasce regulando um direito que já existia, que era o direito fundamental de liberdade e privacidade. Então, esse direito já existia pela Constituição. O que ela vem é regular como esse direito deve ser respeitado frente ao uso dos dados pessoais, tá? Então, os dados coletados anteriormente, das duas uma, ou eu adequo ele à legislação, ou eu descarto. O que eu não posso é manter um dado que não encontra fundamento perante a LGPD para que eu siga tratando esse dado, tá? E aqui, eu não gosto muito de falar de infração e sanção, que dá a impressão, mas se eu não fizer, eu vou... Não, isso aqui, essas são as infrações da Lei Geral de Proteção de Dados. E essas infrações, elas só passarão a entrar em vigor, elas só serão passíveis de aplicação a partir de agosto de 2021, tá? Que é a advertência, a multa, publicização da infração, bloqueio, eliminação dos dados pessoais. Contudo, de novo, reforço que uma ação de reparação civil
pode obrigar a empresa pode impor à empresa uma sanção de natureza civil, uma ação que discuta uma relação de consumo pode impor à empresa uma sanção vinculada a uma relação de consumo, o trabalhista, o Ministério Público do Trabalho, inclusive a gente está aí eu estou aqui no meu escritório, várias empresas com fiscalizações do Ministério Público do Trabalho em razão dessas questões de Covid, né? Então, o tratamento de dados de funcionários relacionados a funcionários infectados, não infectados, enfim. Ou seja, qualquer órgão judicial, ele pode vir, uma vez apurada uma infração às normas de LGPD que já estão em vigor, ele pode sancionar a empresa. Só quem não pode sancionar ainda é a ANPD, ela só pode fazê-lo a partir de agosto de 2021. Independente do órgão administrativo ou judicial que venha a instaurar uma fiscalização aí em relação à empresa sobre como ela lida com dados pessoais, é muito interessante olhar que o mesmo artigo 52, o mesmo que estabelece as sanções, ele estabelece as atenuantes. E aqui é interessante porque ele leva em consideração a dinâmica da tecnologia, né? O quanto ela avança, o quanto muda, o que era super moderno há 2 anos atrás, não é mais hoje. Enfim, o uso, né, a forma de trabalhar o dado, volume de processamento, velocidade de processamento, tudo isso muda, né, drasticamente ano a ano. Então, a própria ANPD, ela traz, né, como atenuante, ao avaliar um incidente de segurança, a gravidade e a natureza da infração, não um incidente de segurança só, tá? Ao avaliar uma infração às disposições da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a boa-fé do infrator, ou seja, o quanto ele quis causar aquilo, ou o quanto ele realmente nem imaginava que ele estava causando um dano ao dado, a uma pessoa em função do tratamento destinado aos seus dados pessoais, mas valendo só frisar que dizer que eu não conhecia a lei não vale, tá, gente? Ninguém pode ignorar a lei, né? A vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência, ou seja, se ele já incidiu em outras infrações de proteção de dados anteriormente, o grau, né, o quanto aquela infração causou danos aos titulares, a cooperação, quando ele cooperou, mas aqui o mais importante, né, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano. A adoção de políticas de boas práticas e governança, ou seja, se de tudo a empresa realmente tentou de uma maneira orientada, de uma maneira assertiva, né, a proteger aqueles dados, porque todos estão sujeitos a hackeamento, a sequestro de dados, né, isso é uma realidade. A questão é o quão vulneráveis esses dados estavam. Se esses dados estavam minimamente protegidos, essa empresa ela vai sim sofrer uma sanção, mas essa sanção ela será atenuada proporcionalmente a esse preparo da empresa, né? Então, quanto mais preparado, né, menor a sanção. Quanto menos preparado, maior a sanção, porque não houve uma demonstração de adoção reiterada de mecanismos e procedimentos internos aí de segurança, né? A pronta adoção de medida corretiva, então até a pronta adoção de medida corretiva demanda a pronta identificação de um incidente de segurança. Se você nem identificou o incidente, não tem como você prontamente adotar uma medida corretiva, né? E a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Enfim, o que é importante aqui ressaltar, né? Quando a gente fala de LGPD, é comum ainda a gente receber consultas, né, que dizem assim, então, agora, né, eu estou vendo que vai entrar multa aqui em agosto de 2021, então agora eu quero adequar a minha empresa. Você tem como fazer isso em 3 meses? Gente, olha só, o processo de adequação de LGPD, ele é super complexo, né? Então, imagina o seguinte, primeiro a gente tem que entender quais são os processos da empresa, ou seja, como que a empresa trabalha no seu financeiro, no seu RH, como que é o processo de negócio da empresa, como que a empresa opera, internamente mesmo, como que ela executa o seu RH, como que ela executa o seu financeiro, o seu departamento comercial, o seu departamento de marketing, como que ela trabalha dentro desse processo, em que etapa do seu processo ela usa dado pessoal. E é a partir daí, olhando o processo, que a gente consegue, então, primeiro,
otimizar esse processo para que ele realmente faça uso de dados pessoais onde seja indispensável. E então, você começa a gerar as ferramentas jurídicas, as ferramentas tecnológicas e as disposições de segurança da informação. Tudo isso vai olhar sempre para o processo. Se esse processo não existe, se eu não conheço o meu processo de negócio, se hoje eu pago uma conta desse jeito e amanhã eu vou pagar de outro, se hoje eu contrato uma pessoa que bate aqui na minha porta, amanhã eu só quero aquela que vai mandar currículo pelo e-mail, eu não tenho um processo. E aí eu não consigo, já que cada dia ele acontece de um jeito, eu não tenho como estabelecer a melhor ferramenta para ele, o melhor contrato jurídico que venha a regular esse processo, porque cada dia ele vai acontecer de um jeito, então eu não tenho como trazer essas disposições jurídicas de forma assertiva. Eu também não tenho como elaborar um plano de segurança da informação, porque essa informação um dia ela vai chegar pelo e-mail, no outro pelo WhatsApp, no outro ela vai chegar pelo meu sistema, por um terceiro, vai chegar em mãos do meu empregado. Eu não tenho como organizar e proteger essa informação se eu não sei de onde ela vem. E, principalmente, eu não tenho como controlar a informação para atender o titular. Quando o titular me questionar, onde estão os meus dados? Eu não faço ideia, pode estar na minha gaveta, pode estar lá naquela caixa que eu mandei para aquele arquivo externo, pode estar no meu computador, no meu e-mail, no e-mail da empresa inteira. Eu não sei onde está. Então, eu não tenho como responder o titular, né? Então, tudo nasce do processo de negócio. A partir do processo de negócio, eu consigo olhar. E então, olha, essas são as cláusulas contratuais que nós temos que reservar, essas são as ferramentas tecnológicas, aqui estão nossos mecanismos de segurança da informação. Então, para que isso tudo aconteça, o processo se desenvolve em etapas. A primeira é mobilizar um time que realmente esteja entendendo, começando a se dedicar ao entendimento do que é a proteção de dados. A partir daí, você parte para uma foto do estado da empresa agora, né, que é esse diagnóstico inicial, esse mapa macro. Deixa eu ver como essa empresa está hoje. E dali nascem as primeiras recomendações. Então, a cada etapa, né, a gente tinha uma colega aí da Calendar, que tem, né, a Suzete, ela sempre dizia o seguinte, ela falou assim, olha, a gente começa, o nosso objetivo é chegar no dado formiga, mas a gente começa aparando aí a copa da árvore, né, então, a gente vem descendo, até chegar nesse dado formiga. Então, inicialmente, a gente vai localizar esses processos, onde eles estão, como eles acontecem. Aí, as primeiras orientações, elas vêm no sentido de dizer, ó, precisamos melhorar esses processos, precisamos melhorar essas etapas, precisamos eliminar esse tipo de tratamento, ou eliminar esse tipo de dado, e daí para frente é uma etapa por vez. Então, basicamente, um processo de implementação, ele se desenvolve em pelo menos 6 etapas. E essas etapas, elas podem durar pelo menos uns 2 anos, porque muitas vezes a empresa se vê na situação de ter que readequar os processos, de ter que investir dinheiro em ferramentas, em pessoal, né? Em alterar realmente o seu modelo de negócio. Eventualmente, por exemplo, empresas de serviços, não raras vezes, elas se veem na decisão ali, no ter de decidir se ela vai continuar com determinados serviços, porque o próprio serviço em si, ele é uma violação à proteção de dados, ou se ela vai alterar substancialmente esse serviço. Outras criam serviços novos a partir do que ela aprendeu nesse processo, né? É um autoconhecimento da empresa muito profundo, e sempre saem bons frutos, né? Algumas decepções, tal qual uma pessoa aí num terapeuta, né? Às vezes esse autoconhecimento profundo nos impõe algumas dores, mas sempre um crescimento bastante relevante, tá? Então, a ferramenta de LGPD Setup, né, que a Calendar propõe inicialmente, ela trabalha aí nessas primeiras 2 etapas, mas nós, né, junto com a Calendar, nós já temos empresas que nós trabalhamos outras etapas. Então, por exemplo, está na 6, nós já estamos fazendo parte da etapa 6, parte da etapa 5. Então, eu, enquanto escritório jurídico, estou trabalhando nos contratos que já estão avançados aí na etapa 4, 5, porque tudo isso vem se aprimorando, vem se lapidando, né? Mesmo um contrato que a gente faça aqui nessa etapa 2 ou 3 ali, ele é sempre paliativo e ele tende a vir trabalhando essas questões de proteção de dados de forma cada vez mais
precisa, tá? Então, isso leva tempo, né? Bom, aqui eu trago um pouco do cenário no Brasil. Então, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa notícia aqui, ela é de janeiro, né? Olha que interessante. Já em janeiro de 2021, já haviam 139 ações trabalhistas que citavam a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, por exemplo, análise de performance do empregado, até mesmo, o empregado tem conhecimento de que foi tratado sobre ele em alguns e-mails, ou de uma situação específica em alguns e-mails, o empregado pode pedir cópia desses e-mails, cópia dessa situação, né, cópia desses documentos, dessas performances de avaliação, cópia de vídeos, né, enfim, e isso tem sido já, eu diria que esse número hoje já deve estar aqui, olha, estamos ainda em abril, deve estar na ordem aí de 1.000, mais de 1.000, porque o que a gente já tem visto de ações suscitando, né, a Lei Geral de Proteção de Dados para fins de obtenção de documentos é um absurdo, né. Ainda no ano passado, né, a Cyrela foi multada aí por R$10 mil por infração à Lei Geral de Proteção de Dados, e essa multa da Cyrela especificamente, né, ela foi assim, a lei saiu num dia, ela já chegou no outro. E por quê? Porque, na verdade, de novo, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela regula o tratamento de dados, a maneira adequada que esse tratamento deve acontecer, mas o direito a essa privacidade, o direito a não ter esse dado tratado de maneira irregular, ele já existia, tanto no Marco Civil, como no Código de Defesa do Consumidor, até mesmo o Código Civil, ao Tratado do Direito da Personalidade, ele fala sobre a proteção ao direito de personalidade, e na Constituição, que já contempla o direito à privacidade, né? O direito... Então, assim, ali, a Cyrela já foi multada, não porque ela não cumpriu aquele dispositivo específico, na verdade, mostrou que ela não cumpriu com o direito à proteção da privacidade dos clientes dela ao compartilhar o dado de quem comprava o imóvel com empresas de imóveis, por exemplo, né? E essa ação 10 mil foi para um consumidor, ou seja, quantos mais da Cyrela quisessem entrar com essa ação, eles já têm um parâmetro aí, uma jurisprudência de 10 mil. Essa ação não transitou em julgado, claro, né? A Cyrela segue com recursos, mas já é um precedente muito ruim, né? E eu imagino o quão difícil seja para o jurídico da Cyrela lidar com essa situação, tá? Aqui, né, uma notícia dizendo aí que como ainda não tem essa segregação entre o microempreendedor e o empreendedor de grande porte, né, a grande empresa, a multa pode chegar até a 52 milhões. Mas lógico que numa microempresa não vai chegar justamente por conta de limites do limite de faturamento da microempresa. Mas o que se quer colocar aqui é um risco. E é importante que se diga que esse percentual, 2%, ele é do faturamento do grupo, né? Então, se eu tenho 10 empresas com sócios idênticos, ainda que com CNPJs distintos, se elas formam um grupo empresarial nos termos da legislação, então eu posso considerar a soma de todos esses faturamentos para, então, aplicar os 2%. Tá? O interessante aqui é o Reclame Aqui também. O Reclame Aqui, ele já em janeiro de 2021, ele já tinha mais de 2,7 mil reclamações em relação ao tratamento de dados pessoais, né? E veja só que coisa, como isso impacta, né? Uma das coisas que a proteção de dados impacta bastante é na reputação da empresa. E aqui, o Reclame Aqui, ele acabou registrando um impacto bastante significativo em reputação de empresas, por exemplo, de cartão de crédito, e às vezes nem era a própria empresa que estava cobrando, mas era aquela empresa de cobrança, mas que usa o nome do emissor do cartão para fazer a cobrança. E isso realmente gera um dano aí para a reputação da empresa, né? Bom, gente, isso foi assim para dar uma geral, e já até passei, né, do meu tempinho aqui, e eu espero que eu tenha ajudado aí vocês com essas informações. Obrigado, doutora Gisele, aí pelo tempo e pela
pelo papo, né? Tem aqui muitas perguntas, eu acho que vamos passar rapidamente aqui algumas perguntas, e aquelas que não conseguirem ser respondidas agora, lembrando que essa apresentação, essa webinar ela foi gravada e vai ser encaminhada a todos os participantes, tá? Via e-mail. Então, será uma outra oportunidade para se rever o que foi abordado aqui, né? A primeira pergunta, doutora Gisele, é o seguinte: o vazamento gigantesco que ocorreu recentemente no Brasil está enquadrado na LGPD e irá indenizar os cidadãos que tiveram dados vazados? Acho que essa pergunta aí é bastante importante. Aí muita gente tem essa curiosidade, né? Sim, olha, esses vazamentos gigantescos aí que aconteceram, né, eles estão em investigação, inclusive já são os primeiros trabalhos aí da ANPD em relação a incidentes de segurança, e sim, cada pessoa que tenha sido lesada por esse vazamento, ela tem um direito individual de reclamar por indenização, sem prejuízo das ações de natureza coletiva, né, que são aquelas que podem ser intentadas pelo Ministério Público, pelo órgão do consumo, e tiveram vários vazamentos, né, eu mesma fui, né, também vítima de um deles, que foi o acho que do programa Smiles, da Gol, acho que é da Gol, teve o da Enel, assim, sem prejuízo desses que foram super midiáticos aí, que na verdade o último deles, inclusive, está se batalhando para descobrir a quem pertencia o banco de dados objeto do vazamento, né? Que a Serasa, inclusive, diz, olha, não é meu, mas sim, né? Respondendo assim de uma maneira muito objetiva a pergunta, pode, se você demonstrar, e existe até o dano presumido, né? Você dizer, olha, uma vez descoberto quem foi, da onde vazou esse dado, se o consumidor, o titular, né, não é o consumidor, se o titular quiser reclamar dessa empresa aí um direito à indenização, ele pode. Legal. Outra pergunta: a LGPD conceitua dados públicos? Esses dados merecem tratamento à luz da disposição da Lei Geral de Tratamento de Dados? Sim. A LGPD, ela trata, no artigo 7º, ela diz o seguinte, mesmo dado público, porque assim, o artigo 6º, ele traz os princípios de tratamento. Então, mesmo aquele dado tornado público, às vezes pelo titular, ou um dado tornado público em função de um processo judicial, por exemplo, ele tem como finalidade a publicidade para aquele fim. Então, imagina se o dado de um processo, ele está ali para comunicar a existência de uma ação, não necessariamente para que eu use aquele dado para uma finalidade diversa. Eu vou usar aquele dado, então, para vender um serviço advocatício. Não pode. Né? Então, assim, o que deve ser observado no tratamento de qualquer dado, ainda que tornado público, né, é a finalidade. Então, se a finalidade do uso que eu vou fazer destoa da finalidade pela qual aquele dado foi publicado, o uso do dado ele passa a ser irregular. Legal. Toda pessoa física e jurídica está protegida pela LGPD ou só as pessoas naturais, pessoas físicas? Só pessoa física, é dado pessoal da pessoa física. Legal. O dado, só para complementar, não é que o dado da pessoa jurídica, ele não está sob a LGPD. A questão é que o dado, os dados, as informações, né, os segredos comerciais, informações sigilosas da pessoa jurídica, eles estão sob outra legislação. A LGPD é uma lei que veio para proteger princípios de direitos fundamentais relacionados à pessoa física. Então, ela só se aplica à pessoa física, tá? Tivemos alguns casos no Brasil onde pessoas realizaram download de filmes via torrent, peer-to-peer, e foram notificados em seus e-mails pessoais pelas empresas responsáveis pelos direitos desses filmes. Nesse caso, a coleta e utilização dos dados pessoais, nome, e-mail, etc., para uso de notificação pelas empresas é permitido? Não é.
Não é que é permitido, é nesse tipo de processo que eu trabalho desde 2012. O que acontece nesse caso é que você tem uma ação judicial, onde você informa ao juízo que você teve essa operação peer-to-peer, vindo de determinados endereços, enfim, você fornece algumas informações técnicas ao juiz e o juiz autoriza que se informe, então, quem são os titulares dos e-mails e, a partir daí, você tem o desencadeamento dessa persecução judicial. Então, não é tão automático. Olha, houve essa infração, vamos dizer assim, por essas pessoas, e as empresas que eram detentoras, que se diziam detentoras da titularidade desses filmes, foram direto nela. Não, primeiro tem uma passagem judicial, aí você tem que passar pelo judiciário para pedir essa autorização, para primeiro saber quem são essas pessoas, né, pedir os dados de navegação dessas pessoas, e então, descobrindo onde elas estão, ou quem são, IP de máquina, dados de geolocalização, enfim, aí você acessa as pessoas. Então, isso passa por um processo judicial, tá? Tem uma aqui, no caso de eu, sendo proprietário dos dados, me inscrevo num determinado aplicativo ou sistema, onde a função é a divulgação dos meus dados. Como devo cuidar e qual aspecto devo me precaver para evitar que o usuário use essas condições contra o próprio serviço? Acho que... eu não sei se eu entendi direito a pergunta, mas eu vou colocar as duas perspectivas. Então, vamos supor que eu sou uma empresa dona de um banco de dados, né? E eu quero oferecer um serviço para o qual eu faço uso desse banco de dados pessoais. A primeira coisa eu não sou dona do dado do titular, né? Eu posso ter esse dado do titular comigo em função ou de um conselho, enfim, eu tenho as 10 bases legais, né, que me autorizam a usar esse dado. Então, por exemplo, proteção de crédito, contrato, enfim, para proteção da vida, consentimento, legítimo interesse, né? Então, se eu tenho esse banco de dados, o fato de eu ter esse rol de pessoas ali, o banco não é meu. O titular, ele jamais vai perder a titularidade do dado dele. Isso está lá no artigo 17 da lei, né? Então, em qualquer momento, se o fato de eu deter esse dado, eu estiver fazendo um uso que não seja compatível com a finalidade, ou se eu não tenho autorização, seja pelas hipóteses legais, seja por falta de consentimento, eu não posso usar o dado, senão dentro daqueles limites colocados pela lei. Uma outra coisa é o meu dado pessoal sendo utilizado por terceiros. E aí é onde a lei dá ao titular o direito de petição. Eu posso questionar, escuta, quais dados meus você tem, para que você usa, qual é a finalidade, né? Por quanto tempo você vai utilizar, e eu posso sim me opor a esse tratamento. Aí são os direitos do titular que estão ali elencados nos artigos 9 e 18, né, basicamente, mas tem 15, 16, 18, 17, 18, 19, 20, né, esse é o capítulo aí que trata dos direitos do titular. Mas, sim, se o dado é meu, eu posso sempre questionar o tratamento que se faz do meu dado para qualquer controlador ou operador, seja ele público ou privado, tá? Então, mesmo uma empresa pública, se estiver fazendo uso do meu dado, por exemplo, a Receita Federal o TSE cogitou fazer um acordo aí com uma empresa privada, onde ele venderia os dados, ele disponibilizaria os dados dos eleitores para, em troca, obter um serviço. Isso foi vedado, não pode, né? Aquilo não é um objeto de comercialização do TSE. Não foi para essa finalidade que nenhum eleitor entregou o seu dado ao TSE. Tá bom. Obrigado. Vamos mais uma aqui. Os dados pessoais coletados antes da lei, que pode ser usado para uso específico, respeitando as mesmas finalidades na coleta, pergunto, para estes dados será necessário obter o consentimento do titular? Não é consentimento, depende. Imagina que esse dado é um dado de um prontuário médico, né? A validação desse dado, por exemplo, eu sou um hospital e tenho ali o dado de um prontuário médico. Eu valido o uso desse dado apoiando em uma das 10 bases legais que eu tenho no artigo 7º ou no artigo 11º, que trata dos dados sensíveis. Então, eu tenho que, obrigatoriamente, ter uma daquelas bases legais.
Quando a minha base legal é consentimento e eu já tenho esse dado ali há muito tempo, por exemplo, porque eu coletei num site para melhora da experiência de navegação do usuário, esse dado ele está ilegal, né? Eu preciso revalidar a autorização que eu tenho para tratamento desse dado. E como que eu vou fazer isso? Bom, eu vou publicar ali uma política de privacidade, eu vou tentar enviar um e-mail para esse titular informando o tratamento que eu faço do dado dele. Mas, assim, isso são medidas que realmente tem que se avaliar caso a caso, né? Qual é a natureza do banco de dados, por que você tem esse banco de dados, se você tem alguma norma legal, se você tem algum direito seu que você quer proteger, direito, eu digo, olha, a pessoa, eu prestei um serviço, a pessoa tem o direito de entrar com ação contra o serviço prestado em até 5 anos, então eu vou guardar isso aqui durante o prazo de prescrição, né? Então, eu tenho que olhar qual é a minha base legal de tratamento. Se eu não tiver nenhuma base, sim, eu tenho que revalidar um consentimento junto ao titular. Legal. Outra pergunta. Uma distribuidora que vende apenas para pessoa jurídica tem que aplicar os itens exigidos pela LGPD para esta empresa? Sim. Essa distribuidora, por exemplo, ela vai ter empregados. A pessoa jurídica... Ninguém faz contrato com a Calendar, quem assina para a Calendar? Não, vai ter lá o responsável legal pela Calendar, isso é um dado pessoal, né? Imagina que essa distribuidora, ela tem a operação logística, ela vai sair ali um caminhoneiro, que eu tenho o nome do caminhoneiro, que inclusive eu vou... fazer a geolocalização, né, o rastreamento de posição desse caminhoneiro, o rastreamento da carga. Então, assim, eu vou ter, durante toda a minha operação, uma série de dados pessoais, né, o meu contato com o meu cliente, o e-mail das pessoas com quem eu lido no meu negócio, externas à empresa, o e-mail das pessoas internas à empresa, à operação. Eu vou ter, inclusive, dados de colaboradores, de servidores públicos, eventualmente, em função de fiscalizações. O próprio contrato social da empresa traz ali, se não o nome dos sócios, se forem sócios, pessoas jurídicas, vai trazer o nome dos representantes legais dessas empresas. Então, não existe empresa que não lide com dado pessoal. A grande descoberta é o volume de dado que você lida. Eventualmente, você vai achar assim, eu sou uma empresa mais B2B, eu não tenho consumidor, então, mas ao iniciar essa jornada, você vai descobrindo que você tem um volume de dados, e às vezes, assim, dados super delicados, como, por exemplo, dados de rastreamento, eles são extremamente delicados, né? Quando se trata em comunicar o uso de dados, é importante ser através de termos? Sim, sim. E aí depende de qual é o uso, né? Então, é sempre... Veja, a LGPD, ela existe, vamos lá, a partir daqui, né? Então, o que era antes, eu vou ter que voltar para comunicar. Mas o que é depois, eu tenho que sempre me programar para comunicar antes. Então, antes de iniciar o tratamento. Eu não tenho como fazer isso em relação ao dado que eu já tinha. E daí essa reserva da lei, no sentido de eu ir adequando esse tratamento do dado que eu já tinha, né? Mas, em relação ao dado que eu vou iniciar o tratamento, eu tenho a obrigação não só de comunicar e de coletar, né, apresentando a finalidade e a base legal que me autoriza ao tratamento, mas, sobretudo, de fazer isso de maneira prévia, ou seja, antes de iniciar o tratamento, né? Então, sempre que eu for iniciar um tratamento de um novo dado pessoal, eu comunicar. Se a minha base legal é o consentimento, então, via termo de consentimento que deve estar documentado. Se a minha base legal é legítimo interesse, então que eu documente o legítimo interesse. Se a minha base legal é um cumprimento de lei, então que eu deixe informado qual é a lei e por que eu tenho que cumprir, né? Tá. Pessoal, nós estamos aqui com algumas perguntas ainda, mas o nosso tempo está no limite. Então, vou fazer mais 2 perguntas e a gente encerra, e as demais perguntas, a doutora Gisele dá uma olhada e manda por e-mail daí para a pessoa, pode ser? Porque senão vai estourar demais o tempo, o papo está bom, é interessante, mas a gente tem que respeitar o tempo, né? Uma pergunta rápida e uma resposta rápida também. O e-mail corporativo de um funcionário pode ser considerado dado pessoal para efeito de LGPD? Sim,
porque ele, em algum momento, vai tratar de nomes, né, de novo. E mesmo que ele não trate de nomes, né, propriamente dito, se eu disser assim, o e-mail financeiro@empresa.com.br, se esse e-mail, em algum período, identifica a pessoa que estava atuando no financeiro, esse e-mail financeiro, ele é identificável, ou seja, se eu pegar o e-mail, pegar o tempo em que eu usei esse e-mail, eu identifico a pessoa, então, de algum modo, eu chego na pessoa. Então, esse dado, por tornar a pessoa identificável, ele é um dado pessoal. E a última, doutora, estando em uma farmácia ou portaria de um prédio, e me é pedido o CPF ou algo assim, isso daí a gente já viu, né? Posso me negar? Só levo o produto se fornecer o dado? Só entro no prédio se fornecer a informação, o dado? Essa é boa. O que é importante a gente entender é qual é a finalidade, né? Então, por exemplo, o acesso a um ambiente privado, por exemplo, um prédio, ele é controlado por meio da identificação da pessoa. E como que você identifica a pessoa? Geralmente com o nome e algum documento que a torne diferente de outros homônimos, por exemplo, né? Então, o fundamento ali, a base legal de tratamento vai ser a segurança, né? Então, é um legítimo interesse de segurança daquele ambiente. Mas, sim, enquanto titular, eu posso questionar por quanto tempo você vai ficar com o meu dado, quando você vai apagar. Inclusive, eu posso dirigir uma petição ao condomínio dizendo, eu quero informações os dados que vocês coletaram em relação ao meu nome, por quanto tempo, quero cópia desses dados. Então, até quando teve aquela história do Bolsonaro, né, que ele foi lá na portaria e pegou o livro da portaria, que tinha o nome ali de um monte de pessoas, isso na comunidade dos profissionais de tratamento de dados, né, de privacidade, foi um absurdo, né, porque não pode, quem vai acessar esse dado, né, isso é um dado de acesso bastante controlado, então... Sim, o condomínio ele tem o direito de pedir o dado, mas ele, uma vez que ele pede, uma vez que ele trata, ele tem que se submeter às demais regras da LGPD, e em não cumprindo, um condomínio está sujeito à multa. Sobre a farmácia, o que elas colocam, né, e aí é que se você não der o seu dado, você perde o direito ao desconto, né? E aí, lógico, todo mundo dá o dado, porque geralmente o desconto é assim, 95% do preço do medicamento. Ninguém vai comprar o medicamento sem o desconto, né? Isso é fato. Mas, mesmo em relação à farmácia, isso tem sido, assim, super debatido, já teve até autuação não, né? Fiscalização, realmente, do Ministério Público do Distrito Federal, que é o mais preparado aí. Há uma série de questionamentos, porque, de fato, a informação é sensível, pelo medicamento você pode identificar eventuais doenças, né, condições de saúde, e isso é bastante delicado, gênero, enfim, até pelo que você está comprando ali na farmácia, sim, você pode se recusar. A questão é, ao recusar, você eventualmente está sujeito a esse não desconto. Mas até isso ainda está se discutindo muito, e as farmácias, elas já têm alterado o seu proceder aí. Tem até um vídeo aí que é bem bacana, de uma brincadeira aí que fazem com a farmácia, que a farmácia pergunta assim, qual que é o nome do seu pet? E a pessoa fica assim, ué? Será que eu tenho que responder isso? Mas responde, né? Assim, ou seja, a gente ainda não tem essa cultura de não, eu não vou entregar o meu dado, né? Bom, Gisele, doutora Gisele, muito obrigado. Aos participantes, muito obrigado. Lembrando que essa webinar foi gravada e nós vamos passar para os e-mails dos presentes, né? As perguntas que, infelizmente, eu tenho ainda aqui mais umas 6, 7 perguntas, não tivemos tempo hábil para respondê-las, mas a doutora Gisele vai respondê-las e a gente encaminha para o e-mail de vocês também, tá bom? Desta forma, muito obrigado a todos. São agora 19 horas e 15 minutos, passamos um pouquinho do tempo, mas eu acredito que foi produtivo. Doutora Gisele, eu muito agradeço. Obrigado. Por favor. Muito obrigada a todos aí, né, pelo tempo, pela atenção e, lógico, no que as perguntas aí, o que eu puder responder, estou à disposição. Muito obrigada. Obrigado, boa noite.
Boa noite. Tchau, tchau.